Vamos solucionar agora o problema de número 12. Diz o seguinte: dois trens A e B de 300 metros de comprimento cada um deslocam-se em linhas paralelas com velocidades escalares constantes de módulos respectivamente 40 metros por segundo e 20 metros por segundo. Observe que a gente já tem compatibilidade, né, das unidades, aqui 300 metros, aqui 40 metros por segundo e o outro trem é 20 metros por segundo. Então ele diz que as velocidades são constantes, portanto o movimento é retilíneo e uniforme. Então sim, a gente está trabalhando no MRU, né, movimento retilíneo uniforme. Então o que nós temos são trens de tamanhos iguais, 300 metros. Vamos fazer um desenho básico aqui, né? Então vamos imaginar que aqui seja um trem vindo em uma direção, né? E o outro, a gente vai ter que analisar se vai na outra direção, né? Mesmo sentido ou sentidos opostos, enfim. Vamos imaginar que aqui seja o trem A se movendo para a direita, né? E que aqui esteja um trem B, né? Não sei onde, né? Mas em pista paralela, um trem B. Não faço ideia para onde ele está se movendo. Ele poderia se mover para a esquerda, né? Assim como e o A para a direita. Os dois no mesmo sentido. Enfim, a gente vai terminar a leitura aqui. Então, dois trens de 300 metros de comprimento. A distância aqui entre o início e o fim deles é de 300 metros. 300 metros aqui. Bom, deslocam-se em linhas paralelas com velocidades escalares constantes de módulos 40 metros por segundo e 20 metros por segundo. Então, o trem, por ser respectivamente, né, o trem A é mais rápido, 40 metros por segundo, vou colocar aqui, né, 40 metros por segundo, e o trem B está a 20 metros por segundo, a gente só não sabe se é no mesmo sentido ou não. Ele diz que é em, como é que diz? Linhas paralelas. Então, eles estão separados, eles não estão na mesma linha de trem. Determine o intervalo de tempo decorrido e a distância percorrida pelo trem A enquanto ultrapassa B, movendo-se no mesmo sentido que B. Então, ele está dizendo enquanto ultrapassa B. Então, a gente vai admitir que os dois trens estão bem próximos um do outro, bem colados, né? E eles se movem no mesmo sentido. Então, óbvio que A vai ultrapassar B, porque A é 20 metros por segundo mais rápido que B, né? Ou seja, a velocidade de A é o dobro da velocidade de B. Então, os dois estão no mesmo sentido de movimento. A gente vai ignorar, portanto, essas setas aqui, né? E essas aqui, né? Na verdade, B se move para a direita, na letra A. Então, aqui eu vou logo representar pela letra A. Só que temos um problema. Os trens, ele quer o tempo somente durante a ultrapassagem. Então, essa minha figura precisa ser redesenhada, né? Eu posso apagar tudo isso aqui, né? E a gente vai fazer um desenho do trem B numa pista paralela, mesmo tamanho, os dois. O trem B também se movendo para a direita, só que a velocidade é 2 vezes menor, ou a velocidade relativa entre os dois é de 20 metros por segundo, né? Se a gente subtrai 40 por 20, né? A velocidade média de 20 metros por segundo é velocidade média relativa, ok? Então aqui o trem B se move para a direita, o tamanho dele é 300 metros, como diz a questão. Então ele pergunta qual o tempo e a distância percorrida, né, enquanto ultrapassa B. Eu posso fazer essa questão de uma forma bem mais simples, utilizando a ideia que eu explorei na questão anterior, que é a ideia da velocidade relativa, né? Então, para isso, a gente pode considerar o trem B como um trem parado, né? E o trem A ultrapassando esse trem B parado. Só que para a gente tratar o trem B como um trem parado, ou seja, a 0 metros por segundo, tirando essas setinhas aqui de movimento, a gente teria que tratar não essa velocidade de 40 metros por segundo, e sim a velocidade relativa entre eles. Então, a gente faz 40 menos 20 metros por segundo, a gente vai obter uma velocidade relativa de 20 metros por segundo, né? Então, sempre que os sentidos forem iguais, a gente vai acabar subtraindo, né? 40
por 20, né, no caso aqui, para obter a velocidade relativa. Então, vou escrever que a velocidade relativa é de 20 metros por segundo entre eles, né? E basta eu entender a questão agora assim, ó. Esse ponto imaginário no fundo do trem A, ele teria que chegar aonde para que o trem A ultrapasse o trem B? O A, ele deveria estar aqui na frente, né? Na ultrapassagem, né? O A deveria estar lá na frente e o ponto estaria aqui atrás, ó. Ou seja, esse ponto aqui em vermelho, ele percorreu daqui, né, até essa distância. Observe que interessante. A distância que separa o ponto no momento inicial e no momento final da ultrapassagem, né, esse ponto imaginário, ele percorre 300 mais 300 metros. Então, na verdade, ele percorre 600 metros no total, né? E lembre que o ponto que se move está no trem A, porque nós consideramos o trem B parado, ó, a 0 metros por segundo. Então, nós vamos ter a velocidade relativa de 20 metros por segundo e o deslocamento, né, desse pontinho imaginário em vermelho é de 600 metros. Resolvida a questão. Então, velocidade relativa é igual ao deslocamento ao longo do tempo. A velocidade relativa é de 20 metros por segundo. O deslocamento é 600. E o tempo que a gente quer, fazendo o produto aqui, né? A gente encontra que o tempo é de 600 dividido por 20, 60 dividido por 2, cortando os zeros, dá 30 segundos. Bom, a letra B é a mesma coisa, mas movendo-se em sentidos opostos. O que é que muda, né? Na verdade, o que muda é somente a seta. Essa seta aqui vai para a esquerda, né? Eu vou fazer esse desenho novamente para que vocês entendam. Então, lógico, a ultrapassagem, quando os dois estão em sentidos opostos, vai ser mais rápida, né? Então, a gente espera um tempo menor que esse daqui, né? Da letra A. Então, letra B, vou fazer o desenho dos trens de novo. O trem A se movendo para a direita a uma velocidade de 40 metros por segundo. E o trem B já colado aqui para ultrapassar, ó, em pistas paralelas, também 300 metros, né? Vou até colocar aqui para a gente não esquecer 300 metros. E aqui 300 metros para a gente não esquecer. Só que o trem B está na velocidade menor, a 20 metros por segundo. De novo, a gente vai resolver por velocidade relativa e não por aquela equação S igual a S0 mais VT. A gente não vai usar essa equação agora, né? Pois a gente já aprendeu no problema 11, né, nos problemas anteriores, que a gente pode resolver por velocidade relativa. Então, vamos lá, agora o trem B se move para de esquerda e o trem A se move para a direita. Novamente, utilizando a ideia da velocidade relativa, a gente vai considerar que o trem B está parado e a gente vai considerar que o trem A vai se mover para a direita, né? Agora, com uma velocidade relativa de quanto? Se os dois estavam se movendo em sentidos opostos, imagina uma colisão, seria muito maior, né? Então, se o B estivesse parado, é como se A estivesse se movendo a 60 metros por segundo. Ou seja, se os sentidos são opostos da velocidade, a gente vai somar. Imagine que isso numa colisão seria pior, né? Então, a gente vai somar a velocidade de A com a velocidade de B. Então, a gente vai obter 60, pois é 40 mais 20. Então, usando a ideia da velocidade relativa, a gente terá esse pontinho imaginário em vermelho que está no trem A, ele vai ter que passar de novo por todo o comprimento de A e o comprimento de B. Portanto, esse pontinho ele vai percorrer um deslocamento de 600 metros num tempo que a gente não faz a menor ideia, como quando a velocidade relativa é de 60 metros por segundo. Então, substituindo na equação da velocidade relativa igual ao deslocamento pelo tempo, a velocidade relativa é de 60, a distância é de 600 e o tempo nós não fazemos a menor ideia. Fazendo o produto, lógico, o tempo vai ser 10, né? Então, 60t igual a 600. Então, t será 600 sobre 60 e o resultado dá 10 segundos. Como a gente havia imaginado, né? Um tempo bem menor do que os 30 segundos, já que os dois estão no mesmo sentido. Então, a questão é feita muito mais rapidamente, sem utilizar a equação Susana sortuda, você tesuda, né? Como eu venho explicando em outras questões. É
É isso.